noite. Hoje, 3 de maio de 2012, estamos aqui pela GCN com mais um Discutido. O tema do discurso dessa noite é confiabilidade da urna eletrônica. Vocês, nosso radar. Denúncias de fraudes em urnas eletrônicas aparecem por todo o país. Em Guarulhos, na Grande São Paulo, um candidato a vereador nas últimas eleições reuniu 2,5 kg de documentos sobre a manipulação dessas máquinas. Especialistas dizem que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. Não importa quem vota na Grande São Paulo, é o segundo maior colégio eleitoral do estado. Aqui as pessoas também desconfiam das urnas eletrônicas. Porque o meu candidato pode ser outro candidato a vereador na última eleição, Antônio pediu a anulação do resultado. Em várias cidades do Brasil, onde os candidatos estão reclamando, eles estão sendo taxados de candidatos derrotados. Derrotado é o eleitor, que pensa que elegeu um candidato, quando na verdade ele está elegendo outro. Derrotado é a democracia. O contador decidiu mergulhar em documentos do próprio Tribunal Eleitoral e cruzar informações em 2004, quando ele também disputou as eleições municipais. Em 1 ano e 6 meses, reuniu 2,5 kg de denúncias. O equipamento é programado por cartões de memória chamados flashcards. Cada um abastece 100 máquinas, uma de cada vez. No caso do Guarulhos, no mesmo horário, foram programadas 3 urnas ao mesmo tempo, o que caracteriza a clonagem. Outro fato que chamou a atenção: 79.927 pessoas não votaram na cidade naquela eleição. 79.927 somaram brancos e nulos. 79.927 foi o número de eleitores que justificaram o voto em Guarulhos. A gente poderia concluir que essa probabilidade é impossível, é infinita, e o mais seguro nesse caso é que alguma coisa de errada aconteceu na definição desses 3 números de Guarulhos. A Justiça considerou as provas insuficientes. Especialista em direito eleitoral, este advogado foi entrevistado por nossa equipe de reportagem sobre o caso 4 anos atrás. Não acreditava na possibilidade de fraude. Desculpe a colocação que eu fiz há 4 anos atrás, porque hoje a minha impressão é muito diferente. Nessa última eleição eu acompanhei muitas situações, muitos casos que fizeram desconfiar fortemente de fraudes praticadas no procedimento relativo à justiça eleitoral e fraudes praticadas dentro da máquina eletrônica, alterando a votação efetiva. O Jornal da Band mostrou a revolta dos moradores de Caxias, no interior do Maranhão. Ele programa ela aí do jeito que eles querem. Em todo o país existem suspeitas. Sim, em todas as cidades praticamente, eles reclamaram que não estava aparecendo a foto, né? Alguma verificação deveria ter sido feita, alguma análise, algum teste, e que a justiça eleitoral não tolera, não aceita. Em Itajaí, Santa Catarina, outro relatório levanta indícios de fraude. Em Nova Esperança, no Paraná, técnicos também registraram as suspeitas. Em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, a desconfiança virou documento. 22 cidades do sul de Minas organizam um movimento que pede a transparência do voto eletrônico. O voto deveria ser expresso, é a opinião de boa parte dos especialistas. Duas contagens seriam possíveis, a do computador e a do papel. Hoje, no Brasil, não há como saber o resultado da apuração de cada urna. Se você for pedir uma recontagem numa urna eletrônica, qualquer urna que for, ela vai te dar sua totalização. Outra crítica é o acúmulo de poderes do sistema eleitoral brasileiro, que compra, programa e distribui as urnas eletrônicas, verifica todas as etapas do processo, é responsável por definir as regras da fiscalização e também por se fiscalizar. Não pode ser fiscalização regulamentada pelo fiscalizado. É eles que nos dizem, eu sou fiscal de partido, eles que nos dizem o que eu posso fiscalizar. Eu não posso, eu falo, eu quero ver isso fiscal, isso não pode, isso não está na lei. Eles que escrevem a lei. Estou me lembrando do tempo da monarquia, onde se concentrava no monarca o poder judiciário, o legislativo e o executivo. Em relação a essa questão, eu sempre me perguntei como eleitor, por que um país de um mundo como o nosso tem uma suposta tecnologia tão fabulosa na parte eleitoral e os países de terceiro mundo, os países
nosso sistema. Para falar a esse respeito, nós convidamos aqui para ter esse nosso estúdio o engenheiro Amilcar Brunado, que é moderador, inclusive, do Fórum Voto Seguro. Boa noite, engenheiro Amilcar, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Gostaria que, se você pudesse explicar aos nossos internautas o que acontece com o nosso processo eleitoral, que é tido como assim, coisa de uma tecnologia fantástica de primeiro mundo, que no mesmo dia, no dia seguinte, a gente já tem os resultados de uma eleição nacional, e os países de primeiro mundo, os países europeus, os Estados Unidos, não usam o nosso processo eleitoral. Por quê? O que acontece é que tem muita propaganda sobre o sistema brasileiro para os brasileiros, dizendo que nós somos os países mais avançados em questão de voto eletrônico, um sistema muito confiável, mas tudo isso é propaganda interna só. Fora do Brasil está acontecendo tudo muito diferente. Urnas eletrônicas são usadas em vários países. Aqui na América Latina tem a Argentina, né, presidente que usa o voto eletrônico. Só que são sistemas mais avançados que os sistemas brasileiros. O modelo da urna eletrônica brasileira, de primeira geração, é só usado no Brasil e na Índia. Tá? Nos outros países usam modelos mais avançados de segunda geração. Os países, na Alemanha, por exemplo, esse modelo de primeira geração brasileira foi proibido, foi declarado inconstitucional, então foi proibido na Holanda. Não é porque eles não sabem usar, eles usaram urna. A Holanda começou a usar urna eletrônica de primeira geração antes do Brasil, em 92. 4 anos antes do Brasil, a Holanda já usava. Só que lá foi declarado proibido esse modelo de urna. Eles passam para essa urna de segunda geração que tem o voto impresso, que permite a auditoria do resultado, não só a auditoria do software, como acontece no caso do brasileiro. Eu vou até colocar aqui uma pergunta que eu já estou recebendo no internauta, que é bem adequada. O José Luiz de Corumbá, de Mato Grosso do Sul, ele pergunta por que a urna eletrônica não dá para o eleitor um comprovante igual ao extrato bancário? Olha, deve se imprimir o voto para ser mostrado para o eleitor e para que seja depositado numa urna comum. Não se pode imprimir o voto para entregar para o eleitor e levar para fora da sessão eleitoral. Isso não pode. Aí você violaria o princípio do voto, o eleitor teria como comprovar em que votou, passaria a ser vítima de saques, de cortes. Então, deve se imprimir o voto, é o que acontece no resto do mundo, fora o Brasil e a Índia. Só que esse voto não pode ser levado para fora, né? Não recibo para o eleitor levar para fora. Então, ele conferir na sessão, no local de votação, ele confere se o voto dele é aquele, coloca numa urna comum ou automaticamente, como no México, lá, o eleitor nem pega o voto na mão. No México, o voto cai direto e vê o voto impresso, quando ele confirma, corta e cai na sacola. Então, aí depois é usado esse voto impresso para fazer a auditoria do resultado. O Tribunal Superior Eleitoral tem permitido que seja indagada alguma divergência no processo eleitoral nessas eleições desde quando foi utilizada a urna eletrônica. O modelo que a Justiça Eleitoral brasileira optou, esse modelo de primeira geração, não permite conferir o resultado. O eleitor vai votar na máquina, vê o voto na tela, confirma. Depois que ele confirma, é gravado. O eleitor não viu o que foi gravado. Aí, quando acaba a eleição, 5 horas da tarde, esses votos estão gravados lá, chama de registração de votos, são somados e dão um resultado que chama boletim de urna. O fiscal do partido não pode ver se a soma dos resultados é igual ao boletim de urna. E esse é o resultado das urnas, que ninguém pode conferir, nem o eleitor se foi gravado direito o seu voto, nem o fiscal se foi somado direito os votos. E o TSE simplesmente não admite, quer dizer, ele não permite, não há como fazer recontagem. E ele não aceita nenhuma proposta nesse sentido, que sempre ele diz que há transparência quanto à produção do software, mas ele não permite transparência para o eleitor. O eleitor não pode ver para quem foi gravado o seu voto. Tem um acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, se não me engano, sobre um candidato que pediu a recontagem de votos e foi arbitrado uma perícia. Você tem conhecimento disso? Sim, para mim, é o caso mais emblemático do problema que é o processo eleitoral brasileiro totalmente independente do software, ou seja, que não permite recontagem. Esse acordo que está aparecendo aí é no caso de Alagoas de 2006. Com eleição para governador,
que ele contestou o resultado, né? Pediu para suspender o resultado, para que fosse feita uma auditoria nos equipamentos para ver o que era esse mau funcionamento. Estava constatado nos documentos que eles fizeram. E foi cobrado, bom, o processo demorou, né? 2, 3 anos para ser julgado, 4 anos, 2 anos depois de entrar no processo, julgamento ainda no TRE. Cobraram 2 milhões para o candidato para que você pagasse os peritos que iam fazer a auditoria. E o candidato disse que não queria pagar esses 2 milhões, não é qualquer candidato que tem 2 milhões depois da eleição para tentar. E pediu para que a própria Justiça Eleitoral bancasse na interesse dela demonstrar a leitura do processo. A Justiça Eleitoral não aceitou pagar a auditoria e condenou o candidato por litigância de má-fé, por ele ter pedido uma perícia e não ter pago por ela. Depois foi para o Tribunal Superior Eleitoral, a sentença foi modificada, o candidato foi condenado por litigância de má-fé, apesar de ter apresentado as provas de mau funcionamento da urna, provas materiais. Nós temos um vídeo também, a produção levantou, o cadastro, o vídeo com o número, aliás, em relação ao questionamento sobre a confiabilidade da urna eletrônica, o Tribunal Superior Eleitoral parece que condenou questionar sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Veja bem, o próprio advogado, hein? Você fez a produção? Ricardo, presidente, eu vou pedir em emergência manter a sanção de litigância de má-fé. Hoje, essa questão foi amplamente discutida no regramento do Tribunal Federal, um caso criminal, em que se entendeu que o direito de defesa não sofre qualquer limitação, sobretudo em se tratando de um processo criminal, mas o Supremo, por uma votação majoritária bastante expressiva, embora não tenha aplicado multa ao advogado, que insistiu em levar avante teses de natureza evidentemente temerárias, resolveu oficiar a ordem para que tomasse as providências cabíveis. Neste caso, embora talvez não esteja claramente caracterizada a litigância de má-fé, no mínimo me parece que a lite tem a natureza temerária. E nós precisamos começar a disciplinar, de certa maneira, esta possibilidade infinita de recursos que nós temos. Já temos recursos suficientes para dar conta, além daqueles que beiram a temeridade e a litigância de má-fé. Portanto, até para o efeito pedagógico, eu acompanho o eminente relator. Para efeito pedagógico, eu gostaria de explicar para os internautas que há limitação de recursos. Os recursos não são limitados. E ele tem uma única finalidade. Primeiro, a Constituição admite o duplo grau de jurisdição porque admite a possibilidade do erro humano, né? Nada como a revisão. E óbvio que os recursos durante o processo, né, servem para impedir que determinadas autoridades cometam abusos, arbitrariedade. Sem esses recursos, o que sobra para o coitado do jurisdicionado? Arbitrariedade, não tem remédio jurídico contra ela. Desculpa a interrupção, mas é que eu não me contive com o absurdo do que eu ouvi do ministro do Supremo Tribunal Federal. O que ele estava dizendo aí, Luiz, é que quem ousar questionar as urnas eletrônicas, esse é o caso de Alagoas 2006, quem questionar as urnas eletrônicas será condenado por litigância de má-fé. Essa é uma ameaça, né? É uma ameaça. Não, e tem um detalhe ainda mais curioso, logo em seguida, esse foi o penúltimo voto, o último voto foi do presidente Enes Brito, né? Que deu a sentença final, condenando por litigância de má-fé, e nesse instante levantou-se, encerrou o julgamento, nesse instante aparece aí encerrando o julgamento, levanta-se um juiz que ia sair e assumiu o outro juiz, um ministro, no lugar do TSE, que era o advogado original da casa que foi condenado por litigância de má-fé, e era naquele momento
internauta James Silva, que ele manda a seguinte mensagem: se isso está ocorrendo, qual a razão do Ministério Público Federal não buscar esclarecimentos de tais fatos? Saberia a razão disso? Ou será que tem algum processo? Olha, eu gostaria de saber isso daí. Eu esperava que o Ministério Público fosse independente nesse processo e pudesse nos ajudar, eu sou fiscal de partido, ajudar os partidos a fiscalizar o administrador eleitoral. Mas, infelizmente, não tem ocorrido, não. O Ministério Público tem direito a fiscalizar, conhecer o software das urnas eletrônicas, fazer auditoria dos sistemas, e não faz. 6 meses antes da eleição, por exemplo, agora, nesse momento, já estão abertos lá no TSE os códigos dos programas, os códigos de fonte, né, dos partidos do Ministério Público e a OAB por examinar. A OAB nunca mandou ninguém, o Ministério Público nunca mandou ninguém lá para examinar código nenhum, e no final, no último dia, vai lá e assina 15 mil arquivos com 17 milhões de linhas de código, sem ter olhado nada. Eu não sei por que o Ministério Público assume essa postura omissa em relação à fiscalização do processo eleitoral. Não sei dizer por quê. Tem uma pergunta de um outro internauta, que pergunta ao engenheiro Milka: o voto impresso, além de segurança da escolha do eleitor, não seria também uma segurança dos votos em caso de algum sinistro com equipamento, depois ou durante a votação? E dá aqui os parabéns ao Milka. E, Milka, eu queria aproveitar essa pergunta do internauta, para que você falasse a respeito daquela urna moderna que tem um país aqui, mais outros países do terceiro mundo, que está desenvolvendo, que você estava me falando antes do programa começar, que é uma cédula segura, um processo seguro, um processo eletrônico seguro. Poderia aproveitar responder essa pergunta do internauta? Quando eu ouvi a pergunta, eu pensei em apresentar ela como resposta. Foi exatamente isso que me ocorreu. O que a gente está falando é no caso da urna argentina, o novo modelo de urna argentina que está sendo usado desde 2006 na Argentina. A província de Salta vai informatizar o estado inteiro lá até 2015. Eu acompanhei uma eleição na província do Chaco, que usa esse sistema aqui de gravação do voto. Essa aqui é chamada boleta do voto eletrônico, ou cédula do voto eletrônico, que é a grande novidade do sistema argentino. O eleitor recebe essa cédula para votar, ela é uma cédula em papel normal, né? Ela é dobrável, pode ser papel normal, do lado de cá se imprime o voto. Ela é em branco, né? O eleitor recebe ela em branco, não tem essa parte impressa aqui. E aqui nesse canto, está vendo essa bolinha que tem aqui? É um chip eletrônico que está embutido aí, um chip de radiofrequência. Então, quando o eleitor recebe ela em branco, o chip diz, sem nada, põe na máquina para votar, o voto é então gravado no chip e impresso no papel. Ele vota na tela. Ele vota na tela, é uma tela grande, de 20 polegadas, colorida, ele põe o dedo na cara, na fotografia do candidato. A diferença é que ele recebe de volta o voto dele. Ele põe virgem na máquina, vota quando ele é impresso e gravado. Aí o eleitor pega isso na mão, Confere o que votou, vê se o que ele votou é isso mesmo. Se não for, ele não tiver satisfeito, ele rasga e pede outra vazia. Se ele estiver satisfeito, ele leva isso daqui até uma outra máquina, que tem lá mais que uma urna por sessão eleitoral. Coloca na máquina e aparece nessa outra máquina, é lido o chip e aparece igual que está impresso. Ou seja, o eleitor pode conferir o que foi gravado como sendo o seu voto. Isso o eleitor brasileiro não pode fazer, né? O argentino pode. Com isso, se acontecer na hora da apuração que haja alguma divergência, quer dizer, a gravação deu defeito, o que vale é o voto impresso, não o que está gravado. Porque o voto impresso é eleitor vivo. Tá? Então, existem soluções tecnológicas para essa questão. E está sendo adotada no resto do mundo, como eu disse no começo, só o Brasil e Índia não usam esse sistema. Esse sistema é utilizado por qual país? Vocês ouviram qual país? Esse aqui é na Argentina, a gente chama a máquina de terceira geração, a máquina brasileira da Índia é de primeira geração, e outras máquinas como do México, da Bélgica, da Venezuela, são de segunda geração, porque imprimem o voto, mas não tem o chip na própria célula. Né? Ele grava o voto na urna e imprime o voto para o eleitor por uma urna convencional. Parece que um outro país que andou usando as nossas urnas eletrônicas devolveu, achou que o sistema não era confiável. Qual foi esse país, hein? É o Paraguai. O Paraguai recebeu
França 17 mil urnas brasileiras entre 2001 e 2005. A última vez que mudou foi em 2006. Em 2008 foi proibida por falta de confiança dos partidos. Aí, inclusive, eu tenho uma informação nova, recente sobre isso. Eu estive na semana passada no Congresso em Lima, no Peru, Congresso Internacional sobre Voto Eletrônico. Tiveram representantes de todos os países, inclusive do Paraguai, para relatar a experiência dele. Ele deixou bem claro o seguinte, que o governo paraguaio recebeu dinheiro do governo americano para usar as urnas brasileiras. Não deu certo, acabaram sendo proibidas em 2008, e eles não estão conseguindo reimplantar o sistema eleitoral lá eletrônico por causa disso. E aí, o curioso é o seguinte, na Venezuela, houve urnas eletrônicas em 2004 e a oposição reagiu. Em 2006, a oposição não participou do processo eleitoral porque não confiava nas urnas eletrônicas. Mas como o sistema de lá é de segunda geração, imprime o voto, com o tempo a oposição foi aceitando e hoje a oposição já usa as urnas eletrônicas venezuelanas nas eleições internas dos partidos. Então, por ter o voto impresso, eles puderam retomar a oposição voltou e aceitou o sistema. No Paraguai não tem o voto impresso, não há confiabilidade, onde não há transparência, onde não se permite, inclusive, sequer fazer uma auditoria em cima do processo que se